Aleluia. Bom dia. Meu nome é Adriana, eu sou uma das pastoras aqui da casa. E é com muita alegria que eu venho hoje trazer algo que o Senhor tem partilhado no meu coração, tem trazido vida à minha existência. A você que nos assiste pela TV RIC, seja muito bem-vindo. Arine, Natália, que vocês que estão aí na Argentina ou em qualquer parte do nosso Brasil, do mundo, é muito bom ter vocês conosco. Um beijo para vocês. E nessa manhã nós vamos falar de algo que o Senhor tem trazido sobre a nossa casa. E o Senhor tem trazido uma palavra sobre alinhamento do nosso coração. E como é gostoso quando o Senhor traz algo em que nós precisamos refletir sobre isso. Às vezes a gente acha, né? A gente está tão acomodado, achando que o nosso coração está alinhado, que a gente já sabe tudo. E o Senhor vem e traz assim, olha, é um tempo de alinhamento. É um tempo da gente olhar para as coisas que estão fora e que às vezes a gente acha ou finge que não vê, né? De trazer para o alinhamento. E quantas coisas o Senhor tem falado em nosso meio, de promessas, quantas coisas o Senhor tem trazido a nós como palavra de esperança, e muitas vezes por um coração desalinhado, a gente não vive essa palavra. Quantas vezes a gente tem vindo aos cultos para adorar e ouvir do Senhor e trazer vida, e a gente senta no nosso lugar, no nosso mesmo canto, e com o coração bloqueado por aquilo que são coisas do dia a dia, desalinhados. A gente permite que a nossa alma desalinhe aquilo que é o propósito de Deus, saia fora do prumo, que é a vontade de Deus. E muitas vezes dentro de uma plataforma, onde assim, eu já sei, o meu coração está alinhado, eu já sei qual é a vontade de Deus, eu já sei aonde vai ser, e eu estou bem, e eu já sei. Esse é o primeiro passo para um coração desalinhado. Esse é o primeiro passo para a gente olhar e falar assim, opa, eu não posso saber tudo. Ah não, mas essa palavra eu já sei. Essa forma de falar eu já sei. Eu já conheço, pastora Raquel, já estou na igreja há 20 anos, já conheço, eu já sei. Um coração desalinhado, ele passa por uma soberba, ele passa por achar que ele já conhece todas as coisas e já foi ministrado. E quantas vezes a gente tem que ser ministrado diariamente sobre pequenas coisas. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, quando nós nos convertemos, o Senhor faz aquela rapa, Ele limpa, Ele tira tudo, e daí depois a gente vai na sujeira fina, nos grãozinhos finos, para que a gente possa estar perfeitamente alinhado com a vontade de Deus. O alinhamento, ele é fundamental para o cumprimento de cada promessa que Deus tem na sua vida. O alinhamento, ele é fundamental para que você venha ouvir aquilo que Deus tem sobre você, porque Deus não fala com um coração desalinhado. Um coração desalinhado vai produzir algo que é feito nas suas emoções, na sua alma, na sua vontade e não na vontade de Deus. Agora, um coração alinhado, ele conhece qual é a vontade de Deus e a sua vontade se alinha à vontade dele. Porque a vontade dele é muito maior e muito melhor do que todas as coisas. Mas o que a gente tem que fazer para que essas coisas venham a acontecer sobre nós? A gente tem que render o nosso coração ao Senhor, abrir e falar assim, Senhor, traz sobre mim, traz esse entendimento. Senhor, eu me arrependo das minhas mazelas, das minhas pequenas coisas, porque eu quero viver aquilo que é grande, aquilo que é o teu sonho, aquilo que é a tua vontade. Não permita que o seu coração, através de uma frase do eu já sei, ele se torne petrificado para aquilo que Deus tem a alinhar nas pequenas coisas, nos ajustes finos. Uma alma que está desalinhada, ela é sujeita a ser manipuladora.
manipula de acordo com as situações, manipula de acordo com as vontades. Quantas coisas, quantas vezes a gente vai olhar para a nossa vida e a nossa alma ela está gritando por atenção, por carência, porque ela está desalinhada. E aí, para que seja feito de acordo com a nossa vontade, nós manipulamos. Nós damos permissão a Satanás para que traga sobre nós uma palavra de derrota, que vai contra aquilo que são os planos de Deus para a sua vida, para a minha vida. Quantas vezes dentro dessa barreira do eu já sei, a gente deixa de viver aquilo que Deus tem falado, porque a gente já sabe de todas as coisas. O primeiro passo é a gente entender que Deus, que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Às vezes a gente está esperando que venha alguém de fora, ou que venha alguém falar e dar um estudo bíblico sobre a palavra. E a palavra do Senhor, ela é muito simples, ela é muito eficaz, ela é muito precisa. Basta um coração alinhado, um coração alinhado aos sonhos de Deus, um coração alinhado com a vontade de Deus. Se o meu coração e o seu estiver alinhado com aquilo que é a vontade do Senhor, o seu coração se torna alinhado com o coração do seu esposo, da sua esposa. O seu coração se torna alinhado com a sua liderança. O seu coração se torna alinhado com o coração do seu filho. O seu coração, ele se alinha com aquilo que você mais ama nessa vida, sua família. O seu coração alinhado com a vontade de Deus, ele vai se alinhando automaticamente diante de todas as outras coisas. Na sua vida financeira, no seu trabalho. Às vezes a gente fala de coração alinhado, e aqui o pastor Marinaldo estava falando sobre ofertas. E muitas vezes os corações se fecham, porque a gente fala assim, não, mas eu já fiz a minha oferta. Eu já dizimei, eu sou correta. E às vezes nas pequenas coisas nós somos infiéis. E quantas vezes a gente acha que dizimar ao Senhor é algo daquilo que sobra na nossa mão. E olha que já foi a palavra de oferta, não precisa se assustar, né? Não vou tirar outra oferta. Já deixei o pastor Marinaldo por isso, mas isso é uma verdade. Às vezes a gente acha que nós vamos dizimar em cima daquilo que sobra do nosso salário. E quando nós vivemos uma vida com Cristo, onde o nosso prumo é Cristo, o nosso dízimo é a primeira coisa. Tem gente que fala assim, não, mas se eu dizimar, vai faltar. Eu ganho R$100, e esses R$100 é para eu pagar tal coisa, já tenho tudo. Eu não posso tirar disso. Mas quando Deus aumentar o meu salário, aí sim, Deus sabe que o meu coração é fiel. Deus sabe das minhas vontades. E hoje o Senhor te traz aqui para você ouvir o seguinte: seja fiel no pouco. Traga à existência aquilo que não existe no pouco. Se eu fosse dizimar daquilo que me sobra, eu não dizimaria. Se eu fosse trazer o dízimo daquilo que me resta, fala assim, não, mas aí eu tiro, eu aperto um pouquinho, não sobraria. Dizimar ao Senhor é o primeiro passo para uma vida fiel. É o passo inicial para quem quer ter uma vida com Deus. Bem inicial mesmo. Mas às vezes a gente chega diante do Senhor e fala assim, mas não dá, mas não tenho como. Mas a tua fidelidade é acima de quê? A sua fidelidade, ela é acima de um salário de R$4.000, aí você se torna fiel. Quando nós dizimamos, quando nós falamos de oferta, a gente dizima daquilo que entra na nossa mão. Tudo aquilo que vem à nossa mão. Se tem gente que fala assim, nossa, mas eu tenho que dizimar de acordo com aquilo que que vem líquido na minha mão. Desconta tanta coisa, FGTS, INSS, e tantas coisas são descontadas. Ué, mas o FGTS é para quem? O INSS é de quem?
Então, às vezes, a gente confunde as coisas, e aqui nós estamos falando de alinhamento. O nosso alinhamento começa no nosso coração, nas pequenas coisas. Quantas vezes eu olho, falo assim: Senhor, as minhas contas a pagar são X, e o que eu tenho, mas a primeira coisa que eu faço, porque eu amo, é entregar aquilo que é o dízimo, aquilo que é a oferta. E para ofertar, gente, é muito mais, porque são sementes que nós lançamos para que um dia venha a prosperar. E às vezes a gente escuta falar disso, nosso coração já se fecha. Mas não é para isso que você veio aqui nessa manhã. É para que o seu coração se abra. Porque dízimo, oferta, primícia, nossa vida financeira, ela é um dos pontos do alinhamento. De um coração alinhado de acordo com a vontade de Deus. Porque o primeiro passo para tudo isso é se render, sair da plataforma do eu já sei, eu já ouvi todas as coisas, eu já conheço aquilo que vai ser ministrado, eu já tenho tantos anos de evangelho. É isso que nos faz ter uma vida de igreja sem ter uma vida com Cristo. São os nossos anos em que nós achamos que nós caminhamos e muitas vezes a gente vem à igreja e a gente escuta a palavra, mas aquilo não traz mais o efeito. E eu queria nessa manhã que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Amós, ou se alguém puder colocar, que Amós é um livro que eu sei que muita gente vai achar dificuldade, mas Amós 7, versículos 7 e 8. Amém? Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava junto a um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E perguntou-me o Senhor: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Aqui o Senhor falava ao profeta que ele colocaria um prumo sobre o povo, porque esse era um povo que todas as vezes que eles estavam prosperando, eles se desviavam daquilo que é a vontade de Deus. Todas as vezes que eles estavam confortáveis na situação onde eles viviam, eles se desviavam daquilo que Deus tinha falado. E quantas vezes a gente se acomoda até mesmo nas nossas dores e nas nossas dificuldades. Às vezes a gente vem e fala assim: não, mas essa é a minha dificuldade, e eu me conformo com isso, e eu saio da vontade de Deus. E quantas vezes o Senhor me abençoa e eu falo assim: nossa, agora minha vida está boa, e eu também saio da vontade de Deus. O que que isso faz de diferença na nossa vida? Por que isso acontece? Porque nós não prestamos atenção que o nosso coração, ele precisa estar alinhado à vontade de Deus. Que o nosso coração, ele tem um prumo. Quem é o prumo do meu coração? Cristo. E através dele, tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que não está bem alinhado, eu preciso alinhar. Quando eu coloco Cristo como o prumo da minha vida, como o exemplo, como aquilo que tem que ser seguido, e eu falo assim: eu passo a viver essa nova natureza. Nele, todas as coisas estão automaticamente aparentes do que precisam ser alinhadas. E às vezes é confronto. Às vezes a gente é confrontado com a nossa mesmice, com a nossa miséria, com o nosso pensamento pequeno, de que vai faltar, de que não vai dar certo, de que, eu oferto bastante, mas oferta e não é fiel nos dízimos, não traz à casa do Senhor aquilo que é descrito, é colocado na palavra. E às vezes a gente acha que o dízimo é tudo, e coloca... É tudo no sentido assim, é a maior coisa a se fazer. Nossa, eu até sou fiel. Meu irmão, ser fiel a Deus não é nenhuma virtude.
Ser fiel a Deus é por amor. É um privilégio que nós temos e que não nos faz melhores ou maiores do que nada, do que ninguém. Porque se o nosso prumo é Cristo, Ele é fiel. Ele foi fiel até o fim, Ele é fiel até hoje, com a sua vida, com as nossas vidas. A que prumo você tem colocado as suas coisas? O que tem sido o balizador para você saber se você está certo ou errado naquilo que pensa, naquilo que intenta sobre o seu coração? Qual tem sido a sua medida? Porque quando a nossa medida é Cristo, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E é muito mais do que palavras. A questão de nós entendermos aquilo que Cristo fez do novo pacto, não é uma frase diferente, não é uma forma de falar diferente, mas é entender que nós vivemos uma nova natureza diferente daquilo que nós aprendemos, daquilo que nos falaram, nos imputaram como verdade. Quando nós colocamos a nossa vida sobre um prumo, sobre Cristo, as coisas que estão desalinhadas, não dá para a gente falar assim, depois uma hora você vai ser confrontado. E aí na hora do confronto, o que a gente faz? Não, mas eu sei, Deus entende a minha situação. Deus entende a minha fraqueza. Aí a gente se esconde, né? Nos versículos da Bíblia, fala assim, Deus sabe da minha fraqueza, eu estou fraco, Ele conhece. Deixa eu te dizer, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece tudo, desde a sua fraqueza até a sua fortaleza. É que às vezes a gente levanta as coisas e quer pregar para Deus, justificando o nosso egoísmo na palavra. Ser confrontado, ser desmascarado, se colocar diante do Senhor com o coração aberto, rendido a Ele, é para os fortes. Não para os fortes de entendimento, não para os fortes de conhecimento, mas para aqueles que são fortes, que entenderam a misericórdia do Senhor. Que entenderam que Ele tem um propósito que vai muito além das nossas vidas, da nossa existência, do nosso eu. Um propósito que vai além daquilo que você sonha ou daquilo que você pensa, mas é um propósito que vai para toda a humanidade. Então, quando eu estou colocando a minha vontade, o meu entendimento na plataforma do eu já sei, eu estou impedindo outras gerações de acessarem aquilo que é o propósito de Deus, porque Deus só nos coloca nessa terra com um objetivo, que nós possamos manifestar a Cristo. Nós estamos aqui a partir do momento que nós deixamos de manifestá-lo, a gente impede que outros também conheçam a Ele. E ninguém aqui está chamado para atrasar o processo. Assim como no momento onde eu manifesto a Cristo, eu acelero, eu coloco, eu falo assim, aqui existe um caminho que pode fluir a graça de Deus, aqui existe um caminho que pode fluir a misericórdia de Deus, aqui existe um caminho onde pode fluir o perdão, aqui existe um caminho onde pode fluir o amor. Mas eu tenho que aprender que o meu coração tem que estar alinhado com aquilo que é a visão. Porque um coração desalinhado, ele produz manipulação. Eu manipulo os meus sentimentos, coitadinho de mim. Ninguém olha para mim. Eu quero. Sabe que a gente tem que entender que tudo na nossa vida existe um processo. E talvez você olhe assim e fale assim, mas muitas vezes eu faço assim, e muitas vezes eu vejo dessa forma. Mas durante o processo, você precisa entender que enquanto há cura, enquanto existe um processo de cura, eu preciso me calar.
Eu preciso parar de ter o hábito de praticar as mesmas coisas, de falar as mesmas coisas, de murmurar as mesmas coisas. Eu preciso falar assim: Senhor, a minha alma, eu calo a minha alma para que o Teu Espírito se manifeste através de mim. Porque uma alma falante, ela fala tanto, ela grita tanto, ela chama tanto por atenção, que ela se esquece de que existe o Espírito de Deus. O prumo é colocado de lado, e o que passa a governar é aquilo que eu sinto. Alinhar o coração, alinhar os seus sentimentos, alinhar a sua vida com aquilo que é o propósito de Deus. É você colocar a sua vida à disposição para que Ele faça da maneira dEle. Quantas vezes a gente não quer dar um jeitinho para o Senhor? Então eu vou fazer assim, eu vou do meu jeito, vou facilitar. Eu tenho uma promessa, eu vou dar uma facilitada para Deus. Com muito jeitinho. Com um palavreado crentez. E a gente quer dizer assim: Senhor, eu conheço, eu sei que é a sua vontade. Talvez, Deus, não seja tempo. Mas olha, e a gente vai conduzindo as coisas. A gente manipula pessoas. A gente manipula situações. A gente traz aquilo que é o mais podre da nossa alma com um palavreado bonito. Com palavreado bíblico. Com um sofrimento que às vezes a gente fala assim... quantas vezes, né? Deixa eu ficar mais perto de vocês. Quantas vezes a gente pergunta assim para alguém: você está bem? Né? Costume. Você está bem? Ai, tá bom. Tudo bem. Já disse que está péssimo. Tudo vai bem, né? Tudo vai bem. Fala assim: eu estou igual a viúva. Eu estou igual a mãe que perdeu o filho. Eu estou igual. E na verdade não está igual. Sabe por quê? Todas as pessoas que foram até o Senhor, que muitas vezes não manifestaram aquilo que elas estavam sentindo, elas não usaram de palavras e nem de artifício. Elas fizeram. Elas creram. Né? Quando aquela viúva ela ia morrer porque ela ia fazer o resto da farinha e o azeite, ela fez. Não existe assim, tudo vai bem, só um pouquinho de farinha, um pouquinho, não tenho nada. Não. Houve sinceridade. Às vezes é mais bonito a gente ser sincero, declarar, do que a gente querer ter uma aparência de que a gente é espiritual e na verdade está péssimo, está doente, está precisando ser curado, está precisando rasgar o coração e falar assim: Deus, faz tudo de novo, aqui não está bom. Precisa trazer à existência aquilo que passa na intenção do seu coração. Mas isso é difícil, né? Muitas vezes para nós. Isso traz sobre nós uma vergonha. Fala assim: o que vão pensar de mim? Como que vão falar comigo? Mas de repente, não, rasga o seu coração, rasga a sua vida e fala assim: Senhor, eu preciso alinhar, eu preciso que esse prumo seja verdade na minha vida. Eu preciso passar aqui, Senhor, porque tá ruim, tá desalinhado, sou infiel. Preciso me tornar fiel, leal. Preciso me tornar aquilo que realmente as pessoas pensam. E aí, através disso, o Senhor vai fazendo sobre as nossas vidas aquilo que nós não imaginamos, aquilo que nós não sonhamos, a restauração, a alegria de viver, a vontade de adorar a Deus, traz à existência a identidade da qual
muitas vezes nós não conhecemos. Alinhar o nosso coração à vontade de Deus precisa ter coragem, precisa ter disposição, precisa persistir. No momento que tudo vai bem, meu coração está alinhado. No momento que tudo vai mal, meu coração permanece alinhado. E eu vou dizer para vocês que muitas vezes na minha vida, eu sempre falo ao Senhor, eu falo, Senhor, passa esse prumo. E às vezes eu vejo coisa que eu não queria ver. Fala assim, puxa vida, já renunciei tantas vezes e vou renunciar mais uma vez. Quando muitas vezes eu passo por esse prumo sobre a minha vida, eu falava assim, Senhor, puxa, de novo, vou me arrepender disso. E aí o Senhor vai trabalhando, e o Senhor vai curando. Quantas vezes, no meio de crises almáticas, e onde ninguém me ama, quantas vezes, diante de crises de rejeição, eu olhava para o Senhor e falava assim, Senhor, está tudo ruim, mas eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode me alinhar. Fácil? Não. Não porque, não é que não é fácil porque o processo é algo miraculoso, não é isso. Não é fácil porque às vezes a gente tem uma vida inteira de soberba, uma vida inteira de justiça própria, uma vida inteira de religiosidade. E às vezes a gente deixar tudo isso, para nós não é fácil, mas para o Senhor, tudo é fácil. Largar a justiça própria, eu faço na força do meu braço, eu vou lá, eu consigo, eu trabalho, eu estudo, eu sou a pessoa que resolve. E daí você tem que passar por um processo, onde tudo aquilo você enxerga que não passava de fachada, não é fácil para nós, mas para o Senhor, isso não é nada de dificuldade. Então, todas as vezes onde existia o máximo da crise da alma, onde a alma gritava por socorro, gritava por dor, gritava por rejeição, falava assim, deixa eu me calar, para que eu não desalinhe aquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Isso passa, porque Deus, Ele me cura, e deixa eu me calar. E muitas vezes é calado que você vence as coisas, muitas vezes é quieto, mas às vezes a gente quer desabafar. Você quer desabafar, como se desabafar fosse algo bom. Mas desabafar com a pessoa errada, ou desabafar por desabafar, não te traz nada. O que nós precisamos fazer é parar de querer desabafar o tempo todo. Sabe por quê? Deixa arejado, que daí não abafa. Traz a luz, que daí não tem como abafar. E aí você não precisa desabafar, né? Não é simples o pensamento, mas a gente traz isso abafado. A falta de vontade, abafado. E a gente vai ali construindo coisas e fortalezas sobre a nossa vida e desalinhando daquilo que é a vontade de Deus. E aí um coração doente, um coração desalinhado, ele traz sobre nós a manipulação. O que é a manipulação? É você conduzir para que todos façam de acordo com aquilo que você gostaria. É conduzir para que aquilo se torne realmente uma verdade. Porque daí a pessoa que está abafada fala assim, está vendo? É disso que eu estou falando. Conduzir situações ao extremo, brigas ao extremo, palavras ao extremo, porque é um coração que retém amargura, falta de perdão, abafa. E aí no momento ele quer desabafar. Mas quando nós olhamos para Cristo, e Ele é o prumo de todas as coisas da nossa vida, e através dele eu consigo ver, falar, essa área da minha vida é desalinhada.
Essa área da minha vida precisa de conserto. Essa área eu preciso me arrepender. Eu preciso clamar perdão, pedir perdão às pessoas. Eu preciso pedir perdão ao Senhor, eu preciso me perdoar. E através disso, do arrependimento, de você se render ao Senhor, de você trazer ao Senhor aquilo que ficou muito tempo abafado, e produzir cura, e produzir libertação, e produzir uma vida plena em Deus. Quando nós estamos desalinhados, qualquer caminho nos engana, qualquer palavra nos tira da vontade de Deus. Quando nós estamos desalinhados, a gente se torna alvo fácil para que Satanás atue. E o alinhamento de coração, o alinhamento da nossa alma, o alinhamento das nossas vontades com a vontade do Pai, ela passa por você enxergar quem é Cristo. E quantas vezes nós ouvimos falar, a gente acha que falar de novo pacto é um linguajar novo, é uma nova forma de expressar, mas não é. Quando nós falamos e nós entendemos aquilo que, a que natureza eu e você pertencemos hoje? Qual é a sua natureza? A que você tem direito, o que você pode trazer diante disso que o Pai tem falado a você? A sua natureza mudou. Você não vive mais no passado. A sua natureza é uma natureza de futuro, é uma natureza de gerações, é uma natureza onde você traz a vontade de Deus sobre a terra. Mas por uma alma aflita, a gente vive o tempo todo no passado. Ah, mas porque fulano falou de mim? Porque ciclano fez isso? Ah, mas quando eu vivi aquilo, naquele passado, você não foi chamado mais para viver no passado. O passado, ele é algo que ele só produziu tristeza, cicatriz. E como eu falo sempre, a cicatriz, ela não pode dizer para onde você vai. Ela apenas diz por onde você passou. A sua cicatriz, ela existe só para dizer que você já esteve em algum lugar na sua vida. Você já sofreu alguma ferida, mas aquilo foi curado. Não existe mais motivo. Agora, uma cicatriz de quando você era criança, que você ralou o seu joelho, quebrou a sua perna, ela pode dizer alguma coisa do seu futuro? Sim ou não? Claro que não. Ah, as questões do passado, os amigos que eu perdi no passado, as pessoas que me traíram, as pessoas que fizeram, passado, acabou. A sua natureza hoje é outra. O seu pensamento hoje é outro. Aprenda a alinhar o seu coração para acessar essas verdades em Cristo. Nós temos um prumo e esse prumo é uma verdade, e essa verdade é Cristo. Durante tanto tempo, tantos homens conheceram pequenas doses dessa verdade. E hoje você tem livre acesso para acessar isso em plenitude. Acessar essa verdade em Cristo plenamente. Vamos alinhar as nossas vontades, alinhar o nosso coração. E alinhar o nosso coração e as nossas vontades não quer dizer que serão aquilo que é nosso, mas aquilo que é a vontade do Pai sobre nós. Aquilo que é o desejo dEle, o sonho dEle, sobre o meu coração, sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Um chamado para uma casa de governo passa por uma casa curada, por pessoas libertas. Às vezes você pode ter passado anos na mesma história e vem para a igreja e vai continuar anos vivendo a mesma história, se você não alinhar o seu coração e falar assim: Senhor, está aqui, eu preciso
Eu preciso me consertar, me arrepender de ser essa pessoa que eu sou. O Alexandre fala, né, no testemunho do Renovo, eu cansei de ser quem eu era, cansei de mim. E é isso que a gente tem que fazer. Cansei de ser eu, daquele jeito, aquela pessoa que eu era. Cansei. Preciso do Senhor, preciso que o Senhor esteja em mim. E a partir daí todas as coisas são plenas. O meu relacionamento é pleno. A minha vida familiar é plena. A minha vida com Deus é plena. Mas aí a gente quer que Deus faça na vida familiar, mas a gente não quer que faça na nossa vida. E deixa eu te dizer, vai passar primeiro pela sua vida. O primeiro lugar onde isso vai ser manifesto é através de você. Hoje é o dia que cai por terra a infidelidade das pequenas coisas. Hoje é o dia que cai por terra a vontade de fazer as próprias vontades. Falamos de um povo fértil, de um povo que prospera, de um povo que vai além, de estarmos grávidos das promessas de Deus. E quantas vezes a gente se engravida daquilo que a nossa alma produz, aquilo que são os desejos da nossa alma, e não dos desejos de Deus. Aquilo que é a vontade do meu eu. Ah, mas eu sonho com isso. Ah, mas essa sempre foi a minha vontade. E a gente dá até um clima, né? Para falar assim, do sempre foi o meu sonho. Deus se alegra em fazer os nossos sonhos, de cumprir as nossas vontades. Mas não, quantas vezes não ouvi assim, mas pastora, não diz a palavra que Deus se alegra em fazer as nossas vontades? Não é isso que a gente fala? Tem na Bíblia. Mas Deus se alegra em fazer as nossas vontades que são alinhadas àquilo que é o propósito dele. Deus não faz a minha vontade só porque eu estou com vontade. Deus cumpre aquilo que é a minha vontade nele, porque eu e ele somos um. Então aquilo que ele sonha, eu também sonho. E aí quando eu estou falando de algo que ele fala assim, ah, isso daí é legal, isso daí eu também gosto, aí se cumpre na minha vida. Mas tem gente falando isso, pensando na empresa do outro, no cargo do outro. Tem gente que fala isso, pensando em coisas que não são de Deus. Ah, mas Deus se alegra. Sim, Deus se alegra. Mas a sua vontade é alinhada com a vontade dele? Quantas vezes a gente vê, principalmente quando a gente fala de Cristo, fala de manifestar Cristo, fala assim, não, mas eu até venho na igreja, eu não falto aos cultos. Por que isso acontece comigo? Por que Deus permite tantas coisas? Olha, eu sou dizimista, eu venho à casa do Senhor, eu venho nos cultos todos os domingos, como se isso fosse um alinhamento. E vou dizer, você pode estar de domingo a domingo, todos os cultos. Você pode chegar aqui às 8 da manhã junto com o apóstolo Hélio e ir embora às 10 horas da noite junto com ele. E o seu coração estar desalinhado. E o seu coração estar fazendo aquilo que é a sua vontade, manipulando situações dentro da sua casa, com a sua liderança. Você pode estar fazendo tudo isso, e o seu coração está com vontade de fazer outras coisas e discordando de tudo que é feito. Ter um coração alinhado não é você ficar 24 horas junto. É você ter um coração que vai na mesma direção, aonde as vontades são as mesmas, aonde muitas vezes você fala assim, puxa, posso não estar entendendo, mas eu sei que essa é a verdade. Eu posso não estar vendo, mas eu sei que isso é a palavra de Deus. Eu conheço as pessoas que ministram sobre a minha vida.
Eu posso não enxergar aquilo que é o meu futuro, mas eu sei que esse é o caminho correto. Maridos precisam se alinhar ao coração das esposas, esposas ao coração do marido. Alinhamento é você falar de andar junto. E como que se alinha o coração do marido, o coração da esposa? Através de Cristo. Primeiro é nele. Primeiro é com Ele. E quando eu estou bem em Cristo, eu não tenho mais espaço para pensar em outras coisas que não seja o bem-estar, a honra, o amor, o respeito pela outra pessoa. E muitas vezes, aonde mais se manifesta um coração desalinhado é dentro de casa. São as pessoas mais próximas. São as pessoas que convivem junto. Porque é quem está ali do meu lado. É ali que eu manifesto aquilo que é o meu coração, aquilo que muitas vezes na igreja ninguém vê. É dentro de casa que acontecem muitas vezes brigas entre pai e filhos, entre irmãos. Por quê? Porque um sempre quer ganhar mais do que o outro, ou sempre tem um domínio sobre o outro, ou sempre existe os ciúmes, ou sempre existe a competição, produzidos por um coração sem alinhamento em Cristo. Quando eu estou alinhada, quando eu falo assim, Senhor, eu quero permanecer nesse lugar, porque aqui o Senhor me colocou, eu só saio desse lugar quando o Senhor me falar para sair, porque a minha alma, ela fala mentiras sobre mim. A minha alma é ferida, a minha alma traz coisas que não são verdades, a minha alma me deixa ser enganada. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar para eu sair. Eu não vou dar um passo enquanto o Senhor não me falar que é para eu dar. Senhor, eu preciso de pessoas que caminhem comigo, que me ajudem, que tragam sobre mim palavras de confronto, para que eu possa mudar a minha postura, os meus hábitos, a minha vida, seja ela com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, com os meus filhos, seja ela com os meus pais. Alinhamento em toda forma de viver. Alinhamento com a vontade de Deus, manifestando Cristo, manifestando aquele que morreu numa cruz, para que você tivesse acesso a essa nova natureza nele. Precisamos nos render mais, precisamos falar menos e nos rendermos mais, abrir o nosso coração e trazer à existência coisas boas e coisas ruins, mas para que haja cura, trazer à existência aquilo que nos impede de caminhar, ter disposição para permanecer no processo, porque tem muita gente que chega e fala assim, olha, hoje eu quero mudar, quero ser diferente, dura 2 dias, isso quando não dura 1 hora, chega no outro dia, pastor, cadê? Não quis mais. Não, eu sei o que é, não dá para ser assim, essa igreja fala muita coisa, né? Viver, fazer corte, né? Ter que ser fiel, é difícil, né? Não dá, não é para mim, não é bem assim que diz a palavra. Tem gente que fala assim, aonde tem isso na Bíblia? Uma vez uma pessoa veio falar comigo e falou assim, então, eu queria saber aonde que tem corte na Bíblia. Daí eu falei assim, não, eu volto para você essa pergunta, aonde que tem namoro na Bíblia? Porque os padrões da corte são os mesmos. Aonde que existe? Então, às vezes a gente quer colocar as coisas para Deus com um certo conhecimento, uma certa pompa, não, eu quero ser aquela que vê nas Escrituras. Aonde que fala sobre dízimo no Novo Testamento? Aonde tem?
Aonde que está isso? Lá em Mateus fala assim: trazei isso e muito mais, e todas as outras coisas. Trazei o dízimo e todas as outras coisas. Ou seja, aquilo que muitas vezes você acha que está só no Antigo Testamento, Jesus vem e fala assim: traga aquilo que está lá e tudo, todo o restante. Porque hoje você já não vive mais naquilo que é a lei, você vive num período onde a graça de Deus sobre você, onde você pode ter acesso a uma nova natureza. Então tudo, você pode ter acesso a tudo. Então seja alguém também que dê tudo. Tudo. Não somente as suas finanças, a sua vida, o seu coração. Se entrega por completo ao Senhor, se renda a Ele, traga aquilo que Ele tem falado sobre você e fala assim: Senhor, para eu chegar nesse lugar, para eu cumprir essa promessa, tira de mim aquilo que não é meu, aquilo que me atrapalha, aqueles que são os meus sentimentos pequenos, tira de mim, Senhor, porque eu quero ser pleno. E durante o processo, se cale, venha conversar com aquele que pode conduzir a sua vida, a sua liderança. Mas não fique por aí questionando, falando, e aonde que está Deus, e o que, não, se cale, fala assim: eu posso ainda não ter chegado lá, mas eu vou chegar, e isso vai se calar, isso vai ficar debaixo daquilo que é o meu espírito, que é ligado ao Espírito de Deus, e nada vai me tirar daqui. E nada vai fazer com que eu saia daquilo que é o meu processo de cura. Eu vou parar de ficar brigando, de ficar questionando, de ficar gritando. Mas eu vou me calar diante de tudo que o Senhor tem me dito. Eu me calo para a minha alma. A minha alma, ela morre para as minhas vontades, para viver aquilo que é a vontade de Deus. Dificuldade, todo mundo passa. Todo mundo. Às vezes as pessoas chegam e acham que a dificuldade dela é a maior de todas. Nós somos assim, né? Eu me incluo nisso. Hoje eu tenho vivido de uma forma diferente. Porque a partir do momento onde você perde tudo, né? Você fala assim: agora, você não precisa esperar chegar lá. Mas assim, quando você perde tudo, e às vezes o Senhor permite que as coisas não saiam totalmente do seu controle, para que você conheça qual é o controle e a vontade dEle. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim: puxa, mas eu perdi tudo, a minha vida. Eu falo: você está no melhor caminho. Porque quando nós não temos nada do que seja a nossa vida pessoal, quando tudo já cai por terra, quando as coisas acabaram, você acha que acabaram, né? Na verdade, mostra aquilo que são as nossas raízes. E às vezes as nossas raízes são doentes, e nós precisamos curá-las. Quando toda a pompa se acaba, quando todas as outras coisas caem por terra, aquilo que você achava que estava fazendo bonito, acaba tudo. Você expõe aquilo que são as raízes que têm estruturado a sua fé. E às vezes as raízes estão doentes, precisando de tratamento, e a primeira coisa que vai acontecer é elas serem expostas. E aí dói. E daí a gente quer tratar do nosso jeito, mas só existe uma forma: é a gente abrir o nosso coração e permitir que o Senhor trabalhe. Ah, mas eu não estou conseguindo, mas não vai, Deixa que o Senhor faça. Deixa no tempo dEle. Amém? O objetivo do prumo que Deus coloca é nos endireitar e nos tirar toda a estrutura desalinhada. E que nesse mês de maio, que a gente possa estar vivendo isso. Um tempo de alinhamento. Não interessa se você tem um mês de casa, se você chegou hoje, se você tem 5 anos, se você tem 10 anos.
O Senhor quer um povo alinhado. Amém? Coloque-se de pé. Se você quiser, tá? É só para mudar de posição, né? Só para a gente conseguir orar. E existem tantas estruturas que nos impedem. Tantas coisas que fazem a gente querer parar no meio do caminho. Tantas vezes que a gente quer olhar para aquilo que foi o nosso passado e justificar que nada vai acontecer no nosso futuro, porque um dia eu já fui assim. Passa, joga fora, rasga todo o seu passado. Queima esse histórico, porque o Senhor já não se lembra mais. Queima tudo isso. Amém? Hoje é amanhã. É uma manhã onde você pode entregar e se render ao Senhor. E talvez você esteja aqui e fale assim: na minha vida não tem nada. Na minha vida, peça ao Senhor que te revele. Porque Ele vai te mostrar aquela pequena palavra que você disse talvez ao teu filho, ou ao teu esposo, ou à tua esposa. Peça ao Senhor e Ele vai te mostrar qual foi a atitude que muitas vezes com o seu colega de trabalho, ou seu colega de escola, que são atitudes que mostram um coração muitas vezes que não perdoa, um coração com raiva, amargurado, vivendo aquilo que é o passado.